Na natureza, tudo está interligado. Todos aprendemos essa verdade básica desde a infância, mas provavelmente poucas pessoas já pararam para refletir a fundo sobre o que ela realmente significa. Se tivéssemos mais consciência dessa conexão, talvez muitos erros pudessem ter sido evitados. Ainda assim, às vezes, o ser humano pode corrigir seus erros e ajudar um ecossistema natural a recuperar seu estado original. Olá, pessoal! Um exemplo disso é a história envolvendo o cavalo de Przewalski e a expansão do deserto de Gobi. À primeira vista, essas duas histórias parecem não ter nenhuma relação. Mas, na verdade, existe uma ligação muito clara entre elas. E, curiosamente, os pesquisadores confirmaram que a população de cavalos de Przewalski e o avanço da desertificação influenciam um ao outro. Além disso, esses mesmos cientistas descobriram uma forma de aproveitar essa relação para resolver vários problemas ambientais de uma só vez. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E a gente vai entender tudo passo a passo a partir de agora. A história que salvou os cavalinhos. O cavalo de Przewalski é uma espécie de cavalo selvagem que passou a ser conhecida pelos estudiosos europeus em 1879, graças ao explorador Nikolai Przewalski. Durante uma expedição ao sul da Jangária, ele recebeu de caçadores locais a pele e o crânio de um desses cavalos, que havia sido abatido por eles como presente. Em 1881, fez a descrição científica da espécie e a batizou de cavalo de Przewalski, em homenagem ao explorador. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que esse cavalo fosse um dos ancestrais dos cavalos domésticos. No entanto, os avanços da genética moderna, especialmente nas pesquisas com DNA, mostraram que essa ideia estava errada. As análises revelaram que o cavalo de Przewalski possui 66 cromossomos em suas células, enquanto o cavalo doméstico tem 64. Essa diferença cromossômica mostra que o cavalo de Przewalski não é um ancestral direto dos cavalos domésticos modernos, mas não resolve por si só a discussão sobre sua origem. O debate se intensificou depois que se descobriu sua estreita relação genética com os cavalos associados à cultura Botai. Atualmente, ele é geralmente considerado o último representante sobrevivente dos cavalos verdadeiramente selvagens, embora sua relação com os cavalos de Botai ainda seja objeto de debate. Ele é um pouco menor que os cavalos mais comuns da Europa e até mais baixo que o famoso cavalo mongol. Seu corpo mede cerca de 200 a 250 centímetros de comprimento. Sua altura varia entre 124 e 153 centímetros e seu peso fica entre 230 e 350 quilos. Uma de suas principais características é a faixa escura que percorre todo o dorso. Na verdade, a era de prosperidade do cavalo de Przewalski já havia terminado muito antes desse famoso explorador encontrá-lo. A principal causa da redução da sua população foi a ocupação das estepes pelo ser humano, que soltou grandes rebanhos de cavalos domésticos e expulsou os cavalos selvagens de suas áreas naturais de pastagem. É claro que os lobos das estepes, seus predadores naturais, também contribuíram para esse declínio. Ainda assim, a maior causa da queda da população foi a ação do verdadeiro predador de topo. Acho que você já sabe muito bem de quem estamos falando, né? Antigamente, o cavalo de Przewalski vivia em uma vasta região que se estendia do Cazaquistão até a China e a Mongólia. Porém, na década de 40, sua área de distribuição havia encolhido drasticamente, restando praticamente apenas a região de fronteira entre a China e a Mongólia, onde os europeus o encontraram pela primeira vez. E depois de 1969, ninguém mais voltou a registrar sua presença na natureza. E de forma simbólica, foi justamente em um canto desse deserto que começou o segundo nascimento desse cavalo selvagem. Ali, a história evolutiva da espécie não chegou ao fim. Começou uma nova etapa, que permitiu que esses cavalos escapassem da extinção completa. Antes disso, porém, esses cavalos já haviam sido capturados e levados para zoológicos em várias partes da Europa. O cavalo de Przewalski adaptou-se muito bem ao ambiente de cativeiro e descobriu-se até que ele podia cruzar com diferentes raças de cavalos domésticos. E ao contrário do que acontece com muitas outras espécies, os filhotes desses cruzamentos também continuavam férteis. Assim, na década de 60, o cavalo de Przewalski desapareceu da natureza,
mas conseguiu sobreviver atrás das cercas dos zoológicos. Até o fim da década de 80, cerca de 1.000 indivíduos já haviam nascido em cativeiro a partir de apenas 12 a 14 animais que se tornaram, por assim dizer, os fundadores da nova população. Em outras palavras, durante algum tempo, essa espécie existiu apenas em cativeiro e, do ponto de vista ecológico, era como se estivesse morta. Mas no fim da década de 80, começou um extraordinário projeto para devolver o cavalo de Przewalski ao seu habitat natural. Depois de ser levado à beira da extinção por uma combinação de pressões humanas e condições naturais extremas, a espécie ganhou uma nova oportunidade de continuar existindo. Esses cavalos resistentes e altamente adaptáveis foram soltos em pequenos grupos na zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, nas estepes da Dáuria e também nas estepes da Mongólia. No entanto, talvez o experimento mais interessante para restaurar uma população de cavalos de Przewalski fora das cercas dos zoológicos tenha sido realizado por cientistas chineses. E o motivo que levou a China a iniciar esse projeto não era apenas o desejo de salvar o último cavalo verdadeiramente selvagem da Terra. Havia também uma razão muito mais prática e econômica por trás dessa iniciativa. O problema da aridez na China. Esse é um problema bastante concreto, profundamente ligado à aridificação, ou seja, a redução gradual da umidade do clima que provoca a expansão das áreas desérticas no norte da China. Todos os anos, o deserto de Gobi engole pouco a pouco novas extensões de terra. Seus efeitos atingem até mesmo a capital chinesa, localizada a milhares de quilômetros do deserto. Às vezes, os ventos vindos do deserto carregam milhões de toneladas de areia até Pequim. Além disso, as grandes tempestades de areia estão se tornando cada vez mais frequentes. No entanto, a expansão das terras degradadas não pode ser atribuída apenas ao clima. Em muitas regiões do norte da China, as atividades econômicas humanas, o pastoreio excessivo, o cultivo das estepes e a exploração exagerada dos recursos hídricos agravaram ainda mais a situação. Essas práticas destruíram a vegetação e deixaram o solo mais vulnerável à erosão causada pelo vento. Para impedir que vastas áreas se transformassem em terras estéreis e aumentasse a superfície disponível para a agricultura, a China iniciou vários projetos de grande escala. Alguns deles tiveram sucesso, enquanto outros terminaram em fracasso. Em 1978, teve início o projeto da Faixa Florestal dos Três Nortes, uma das maiores iniciativas de reflorestamento do mundo, também conhecida como a Grande Muralha Verde. O principal objetivo do plano era plantar bilhões de árvores e conter o avanço do deserto. A ideia em si era bastante lógica e estava longe de ser uma novidade. Afinal, há muito tempo, diversas regiões áridas do mundo utilizam cinturões florestais para reduzir a erosão causada pelo vento e conter o avanço das dunas. As árvores bloqueiam o vento. Suas raízes mantêm o solo firme e ajudam a reduzir a erosão. Mas dessa vez, apenas plantar árvores não produziu resultados suficientes. Isso porque em algumas partes do deserto de Gobi, a precipitação anual é de apenas 35 a 55 milímetros, enquanto a evaporação ultrapassa 3.800 milímetros. Nessas condições, a maioria das plantas não consegue sobreviver. Na prática, grande parte das mudas plantadas morreu, e somente as que recebiam irrigação artificial conseguiam resistir. Como resultado, os custos de manutenção das plantações continuaram aumentando, enquanto os resultados ficaram muito abaixo do esperado. Em resumo, essa experiência amarga levou os ecologistas modernos à conclusão de que o reflorestamento em grande escala é pouco eficaz em regiões tão áridas. Pior ainda, descobriu-se que nessa região ele pode causar efeitos negativos, pois reduz o nível das águas subterrâneas e retira das plantas nativas a pouca umidade disponível. Além disso, houve outro grande erro nesse projeto de reflorestamento. Em vez de uma grande variedade de plantas, foram usadas apenas uma ou duas espécies de árvores. Essas plantações de uma única espécie eram menos resistentes à seca e mais vulneráveis a pragas do que uma vegetação diversificada e acabavam inevitavelmente entrando em declínio sem a manutenção constante do ser humano. 2 problemas, uma solução. Depois de constatarem que apenas o reflorestamento não funcionava, os ecologistas chineses começaram a propor, no fim da década de 80, uma abordagem completamente nova para resolver o problema. À primeira vista, a ideia também parecia muito simples.
Em vez de tentar criar florestas à força onde elas nunca existiram, o objetivo era recuperar as pradarias e os semidesertos que originalmente ocupavam essas áreas. Foi então que os pesquisadores se lembraram do papel desempenhado por grandes herbívoros, como bisões e cavalos selvagens. Assim surgiu a possibilidade de resolver ao mesmo tempo dois problemas que pareciam não ter nenhuma relação: recuperar a população de cavalos de Przewalski e impedir a degradação das pradarias e dos semidesertos. E essas duas iniciativas começaram a produzir efeitos positivos uma sobre a outra. Mas por que os pesquisadores voltaram sua atenção primeiro para o cavalo de Przewalski? A razão é simples. Essa espécie evoluiu justamente nas condições ambientais da Ásia Central. Lembre-se de onde esse cavalo selvagem foi descoberto pela primeira vez e conseguiu sobreviver por mais tempo na natureza. Foi nos semidesertos e nas pradarias da Jungária. Ou seja, essa região é o verdadeiro habitat de origem do cavalo de Przewalski. Mudanças bruscas de temperatura, clima seco, vegetação escassa e longas distâncias até os pontos de água. Historicamente, foi justamente a esse ambiente rigoroso que o cavalo de Przewalski melhor se adaptou. Mas que efeito os pesquisadores esperavam obter soltando manadas de cavalos selvagens nessas áreas? Na verdade, o segredo estava nos cascos dos animais. Quando a manada atravessa a pradaria, os cascos revolvem levemente a superfície do solo. Talvez você esteja pensando, e de que isso serve? Em climas quentes e secos, forma-se sobre os terrenos degradados uma crosta dura de terra, que impede a água de penetrar e permanecer no solo. Por isso, até a pouca chuva que cai acaba evaporando antes de conseguir se infiltrar. Agora imagine o terreno depois de uma passagem de uma manada de cavalos. Cada animal pesa mais de 230 quilos. Com milhares de impactos dos cascos, a superfície endurecida se quebra e surgem inúmeras pequenas depressões, facilitando a infiltração da água da chuva no solo. É claro que esse efeito só ocorre quando a quantidade de animais é adequada. O pastoreio excessivo, por outro lado, danifica a vegetação e provoca erosão do solo. Mas nas vastas terras estéreis da China, os efeitos positivos foram muito maiores. Além disso, nas marcas deixadas pelos cascos acumulam-se sementes e matéria orgânica transportada nos pelos e nos próprios cascos dos cavalos. Dessa forma, os animais levam sementes por centenas de quilômetros e as espalham naturalmente por toda a área de pastagem. Em outras palavras, sem nenhuma intervenção humana, o solo primeiro é preparado para o plantio e depois recebe as sementes. Mas isso ainda não é tudo. Até mesmo o simples esterco dos cavalos desempenha um papel importante na recuperação das terras desertificadas. A propósito, os garanhões costumam deixar fezes em pontos elevados, usando-as como marcas para indicar seu território a outras manadas. E, naturalmente, como resultado da atividade vital dos animais, o esterco sempre acaba ficando espalhado pelas áreas de pastagem. Como você sabe, o esterco de cavalo é rico em nitrogênio e fósforo, ajuda a reter umidade e cria um ambiente favorável à proliferação de bactérias e fungos. As sementes das plantas não morrem ao passar pelo sistema digestivo. Pelo contrário, sua casca amolece, facilitando a germinação. Assim, ao caírem ao solo junto com esse fertilizante natural, as sementes germinam rapidamente e acabam se transformando em uma nova fonte de alimento para os próprios animais. Eram verdadeiros e inesperados ajudantes da natureza sobre quatro patas. Os resultados do experimento. É claro que as considerações teóricas e os resultados obtidos na prática são coisas diferentes. Ao contrário do que afirmam algumas reportagens sensacionalistas, os cavalos selvagens não detiveram o deserto de Gobi. Para impedir a expansão do deserto, algumas dezenas ou até centenas de cavalos selvagens estão muito longe de ser suficientes. Seria mais correto dizer que o cavalo de Przewalski se tornou um dos mecanismos naturais eficazes para recuperar o ecossistema das pradarias da Jungária. E ao falar sobre como as manadas de cavalos selvagens ajudaram a regenerar as terras degradadas da Jungária, não podemos nos esquecer de outros fatores. Ao mesmo tempo, também foram realizadas várias iniciativas importantes, como a criação de áreas de proteção ambiental, o plantio de árvores e a construção de instalações hidráulicas. Por isso, é extremamente difícil avaliar a contribuição da proteção e da reprodução dos cavalos selvagens separadamente dos demais fatores. Mesmo assim, é certo que as condições das pradarias da Jungária melhoraram visivelmente,
A variedade de plantas herbáceas aumentou e um ecossistema estável de pastagem começou a se formar. E graças a essa melhora ambiental, a população de cavalos de Przewalski na planície da Jungária também passou a crescer rapidamente. O programa começou em 1985 e a primeira remessa enviada a Xinjiang em 1986 levou 11 animais. Em abril de 2026, a população vivendo em estado selvagem na mesma região havia chegado a 392 indivíduos. Em Xinjiang, a principal população em estado selvagem vive na bacia de Jungar, especialmente na reserva natural de Kalamayle. O número de 11 animais mencionado com frequência nas reportagens se refere apenas à primeira remessa enviada a Xinjiang em 1986. Outras remessas foram realizadas posteriormente, e entre 85 e 2005, o Centro de Reprodução de Xinjiang recebeu ao todo 24 cavalos provenientes de zoológicos ocidentais. Também não é correto dizer que em 1986 os cavalos selvagens foram imediatamente soltos em um deserto quase sem vida. Como se tratava de um experimento científico rigoroso, os animais passaram, na verdade, por 3 etapas de adaptação à natureza. Na primeira etapa, eles foram mantidos em um centro de reprodução especializado, onde puderam formar manadas estáveis e se acostumar ao clima local. Depois foram transferidos para enormes pradarias cercadas, com centenas de hectares. Ali foram criadas condições rigorosas próximas às da vida selvagem, embora durante o inverno eles ainda recebessem alimento quando necessário. E foi somente décadas depois, já nos anos 2000, que as primeiras manadas começaram a ser soltas em reservas naturais da bacia de Jungar, em Xinjiang. A missão dos primeiros grupos era simplesmente sobreviver, adaptar-se ao clima, aprender a encontrar alimento e água e formar manadas estáveis. Somente alguns anos depois, a população começou a crescer em um ambiente totalmente natural. Em 2013, 127 cavalos reintroduzidos viviam em 16 grupos, 13 grupos reprodutivos e 3 grupos de machos solteiros, distribuídos por 5 áreas da Reserva Natural de Kalamayle, na Jungária. Curiosamente, existem os chamados grupos de harém, formados por um garanhão, várias fêmeas e seus potros, geralmente com cerca de 8 a 15 animais. Também existem os grupos de solteiros, formados apenas por machos jovens, que observam atentamente as oportunidades enquanto se preparam para formar seu próprio harém ou talvez apenas aproveitem uma vida de solteiro livre e despreocupada. Atualmente, mais de 900 cavalos de Przewalski vivem em toda a China, o equivalente a aproximadamente 1/3 da população mundial. Ainda há um longo caminho pela frente até que o deserto se transforme em um paraíso coberto de verde. Mesmo assim, talvez um dos resultados mais interessantes dessas iniciativas chinesas seja que algumas áreas da Jungária, que durante décadas foram desertos e semidesertos, começaram a recuperar suas pradarias originais, enquanto pouco a pouco nasce ali um paraíso para os cavalinhos que vivem em liberdade. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!